Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, Abraão tem um filho. Quem foi Abraão? Abraão foi o pai de Isaac, né? O pai da fé. E Abraão, ele recebeu uma promessa, teria uma descendência tão grande como as estrelas do céu, como os grãos de areia da terra. Qual era o problema? Abraão era velho e Sara, sua esposa, era estéril, não podia ter filho. Então não tinha probabilidade nenhuma. Você tá entendendo? Cara, como que vai isso acontecer? Impossível, impossível, impossível. Só que a questão é que Deus, ele promete para Abraão. Abraão, você vai ter um filho, você vai ter uma descendência. O que isso significa? Que a descendência não vem do nada. A descendência vem de um filho. Abraão, você vai ter um filho. O filho da promessa. E Abraão tem um filho com a escrava, com Agar, que se chamava Ismael. O que isso nos ensina? Quando a gente não consegue esperar pela promessa, a gente faz filhos fora da promessa. Abraão não esperou. Tanto que os povos que originaram de Ismael foram povos inimigos do povo de Deus. Então você percebe que Abraão, ao se deitar com Agar, claro, com o consentimento de Sara, não promove promessa. Você está entendendo? Continua. E qual que é o problema? Estava fora do propósito. Ele teve um filho, mas estava fora do propósito, não ia cumprir o propósito. E a palavra diz que o Senhor promete para Abraão com 75 anos. Abraão tinha 75 anos. Abraão, você vai ter um filho e você vai ter uma descendência grande. Qual que é o problema? Até Abraão ter o filho, sabe quanto tempo demorou para Abraão ter Isaac? 25 anos. Abraão recebe a promessa com 75, mas Isaac nasce com 100. E o que Deus tem ministrado no meu coração, basicamente, é o seguinte. Quando Deus pede Isaac, o que ele na verdade quer é Abraão. Chega um momento, você leia depois Gênesis 22, que Deus pede Isaac. Como assim? Deus pede para Abraão ir sacrificar Isaac. Sério? Sim. Deus promete um filho. A tua descendência vai vir desse filho. Mas agora você vai me entregar esse menino. Olha que paradoxo, cara. Olha que paradoxo. E foi isso que Deus começou a falar comigo hoje, cara. Se eu te der tudo o que você quer, eu vou ter o teu coração ainda? Eu vou ter você? Será que eu vou ter você ainda? E Deus, ele foi me levando ao lugar, cara, que hoje eu tava trabalhando ali e eu falei, Jesus, o Senhor pode me torcer o quanto for preciso. O Senhor pode me dobrar o quanto for preciso. Mas que nada esteja no meu coração acima de ti. Que nada. Nada. Que o Senhor esteja acima de todas as coisas. Qual que é o maior mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a violação do maior mandamento é não amar a Deus intensamente, cara. Então, se tem algo dividindo esse lugar do topo com Deus, já tá errado. E Deus vai derrubar o ídolo. Aleluia. O pastor Jonas Madureira falou uma parada uma vez que eu não esqueço. Ídolos de pedra, a gente quebra com martelo, com picareta. Agora, como que se destrói um ídolo feito no coração? Falei, caraca, é isso. Sabe? Então, eu não tô dizendo que é isso. Eu não tô querendo impor uma ideia no texto. Mas eu acho que Isaac, ele alcançou um lugar tão especial no coração de Abraão, cara, que eu acho que ele começou a dividir o lugar com Deus. Vitor, você tá errado. Eu posso estar mesmo. Eu posso estar errado mesmo. Com certeza o texto não diz isso. Mas é algo que eu tô pensando. É algo que eu tô supondo, né, pra gente pensar junto. E Deus então pede Isaac. Por que Deus pediu Isaac? Porque com certeza Isaac estava competindo com Deus no coração de Abraão. Então, a descendência vai vir desse menino. Mas primeiro, deixa eu ver onde está o teu coração. Deixa eu ver em que lugar se encontra o teu coração. E a palavra diz que Abraão entregou Isaac crendo que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. E lá vão ele. E eu vou contar a história para você, porque talvez você não conheça. Ou você pode conhecer. Mas eu vou contar. Então segue a história. E a palavra diz que eles vão em direção, acho que a terra de Moriá, o monte Moriá, algo assim. E de longe eles avistam o monte. A palavra diz que Abraão deixa o servo deles sair com Isaac. No meio do caminho, Isaac pergunta, pai, aqui tá lenha, né, e tal, mas cadê o sacrifício? Né? A princípio, eles estavam subindo para oferecer um sacrifício, mas Isaac não sabia que Isaac era o próprio sacrifício. Ele sobe no monte, eles chegam lá, Abraão coloca o garoto, prepara, pega a faca. Na hora que ele vai imolar Isaac, ele vai matar o próprio filho, aparece um anjo e brada, para, Abraão, porque já provastes o teu amor para com Deus, não negando o teu único filho. Você provou que nem Isaac está acima de mim no seu coração. Você provou
Que mais importante do que descendência sou eu. E por que Abraão foi aprovado no teste, nessa aprovação que nos faz crescer, Deus entregou para ele uma descendência tão grande como a areia do mar, as estrelas do céu. Mas a questão, gente, é que Deus, às vezes, vai pedir algo de nós para ver se aquilo não tá acima dele no nosso coração, sabe? A gente é bom para idealizar coisas, mas a palavra diz que fazer planos vem do homem, mas a concretização vem do Senhor. Então a gente vai fazer planos, a gente vai idealizar mesmo, a gente vai se mover, mas nada vai acontecer de fato se Deus não permitir. Nós somos bons com idealização, eu falo isso por mim. Nossa, Senhor, podia ser assim, assim, assado, e acontecer assim, tal. Mas a gente não para e pergunta, Pai, como você quer que seja feito? Qual que é o teu propósito? Eu queria assim, mas o que traz mais glória para você? O que faz o teu reino avançar? A gente tem uma ideia, né, de que Deus quer nos fazer feliz. Eu acho que Ele nos faz feliz nele. Mas a proposta do Evangelho é morte para nós, cara. É cruz para nós. É a gente na cruz com Cristo e Ele sendo glorificado através de nós. A glória é dele, mas a alegria é nossa, né? Então, Deus não é um Deus que carimba tudo que você planeja. Ele é um Deus que carimba tudo que Ele planejou para você. É nesse interlúdio, nesse meio, que tem guerra, que tem crise. E quais são as crises? As crises da vontade. A gente tem uma pancada de vontade dentro de nós. Realização de sonhos, realização com o cônjuge, um sonho ministerial, seja qual for o sonho que você tem. Às vezes Deus está te direcionando para outro lugar e você não vai porque você acha que o teu jeito é melhor. E aí Deus tem que primeiro pegar a espada, como eu falei, colocar no fogo de novo, te esquentar, aí bater mais um pouco, e você não entende porque demora tempo para Deus realizar um trabalho dentro de nós. Mas quando ele cava fundo dentro, ele não tem problema de nos colocar para fora, não tem problema de colocar holofote sobre nós, porque dentro tem algo cavado, tem algo firme, tem estruturas. Isso é muito forte. Tem até alguém que disse, né, uma vez que crescer para fora é o resultado de primeiro crescer para dentro. Então Deus vai fazer muita coisa dentro de você primeiro, lá no anonimato, lá no teu secreto, de boa, quietinho, fica aí, cara, fica aí, não se preocupe em aparecer agora. Vou fazer bastante coisa em você aí, vou transformar você, vou esquentar você, vou pegar essa espada, eu vou marretar valendo. Depois que você começar a crescer de dentro para fora, porque Deus trabalha de dentro para fora, de fora para dentro, hipocrisia, né? Os fariseus apareciam, mas não eram aquilo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com a superexposição, né? Tem pessoas que têm muito a oferecer, então tem que aparecer mesmo, com certeza, mas é complicado quando a ordem é invertida. Então Deus vai fazer muita coisa dentro de você. Quando estiver capaz para aquilo, Ele te apresenta, né? Então essa é a guerra, cara. Essa é a guerra. Então, para encerrar, se Deus tem um propósito com você, Ele vai te esmagar valendo. Jesus, antes de ir para a cruz, Ele foi para o Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Jesus, Ele soa sangue ali, fenômeno conhecido como hematidrose, pelo estresse que Ele sofreu naquele lugar. Alguns teólogos dizem que Jesus, o ponto mais difícil não foi a cruz, foi o Getsemane, né? Não sei se é verdade ou não, mas apenas um comentário. Porque Jesus, ele foi espremido, né? Como se prensa o azeite. E você está sendo prensado. Nós estamos sendo prensados. E não fuja da prensa de Deus. Permaneça na prensa de Deus. Depois que Ele te pressionar bastante, depois que Ele te lapidar e Ele tiver o topo do teu coração, cara, aí você vai ter coisa pra contar, testemunho pra contar, entendeu? A gente gosta de ver a galera pregando, né? Nossa, esse cara prega muito na área de casais. Nossa, esse cara prega muito na área de libertação. Nossa, olha esse cara, mano, ele prega batismo com o Espírito Santo. Claro que existe uma unção, existe um dom, mas a gente não vê pelo que a pessoa passou. A gente não vê o trilho que ela já percorreu, né? Nossa, olha que composição bonita, você não sabe a história que a pessoa teve pra compor aquilo. Aí a gente cria pessoas rasas, cara. Querem produzir muito, mas sem ter. E Deus tá querendo fazer em você. Para aí, deixa eu fazer algo em você, cara. Depois você se revela, depois você mostra. Entende? Então esse é o caminho de dentro para fora, né? Deus te abençoe, uma boa quarta-feira. E tamo junto.